E aí pessoal, eu sou o Léo Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma das ferramentas mais importantes que você tem para poder ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores. Essa ferramenta, ela te identifica sinais de entrada no gráfico para que você possa fazer suas operações de uma forma muito mais prática. E eu tenho certeza que se você aplicar exatamente do jeito que eu vou te mostrar aqui, você vai ganhar muito dinheiro utilizando essa simples técnica com base nessa ferramenta. Antes de começar com essa aula, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal do YouTube. A gente está chegando em 200 mil pessoas. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever e aproveita que você está clicando nos botões e também curte essa aula, porque cada vez que você curte a aula, o YouTube divulga ela para mais pessoas. Então, se tem alguém procurando por ferramentas para facilitar os sinais de entrada e ganhar dinheiro de uma forma mais prática, elas vão encontrar essa aula a partir do momento que você curtir esse vídeo. Outra coisa, entra também para o meu grupo fechado no Facebook, que acabou de se tornar o maior grupo de traders do Brasil. A gente ultrapassou a marca de 67 mil pessoas e hoje a gente é o número 1 no Brasil. Então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para participar gratuitamente do meu grupo fechado lá no Face. E uma outra coisa, dos dias 4 até o dia 11 de novembro vai acontecer a Semana do Trader de Elite. Se você quer se tornar um trader de elite, ganhar dinheiro no mercado financeiro usando estratégias comprovadas pelos maiores traders do mundo, eu quero te mostrar durante a semana do Trader de Elite todas essas estratégias para que você saia de lá um trader vencedor. Então olha só, qual é então essa ferramenta que eu vou te mostrar nessa aula para que você possa aplicar já no próximo pregão e com isso ganhar mais dinheiro utilizando uma simples técnica. Essa ferramenta se chama Fibonacci. Muitos de vocês já devem ter me ouvido falar sobre a ferramenta do Fibonacci. Para que serve o Fibonacci? Ela é uma ferramenta utilizada para que você possa mensurar o final de um pullback. O que seria um pullback? O pullback é quando o mercado está em um movimento de alta e de repente ele começa a descer. Se ele começa a descer, provavelmente ele está fazendo um pullback. Só que nesse momento de pullback que muitas pessoas se confundem, elas acham que o mercado está revertendo e começam a fazer operações de venda. Ou digamos que o mercado esteja caindo e ele começa a subir, muitas pessoas vão achar que o mercado vai reverter e vão começar a comprar. Só que muitas das vezes quando você compra, você percebe que o mercado não estava revertendo, na verdade era apenas um pullback. E quando você comprou, logo no momento que você compra, o mercado começa a descer de novo. Então o Fibonacci ele te ajuda a mensurar o final de um pullback. Para que você fique mais tranquilo na dúvida sobre será que é um pullback, será que é uma reversão, o mercado raramente reverte. Só para você ter uma ideia, o mini índice, o ativo que a maioria de nós operamos aqui no Brasil, a última vez que ocorreu uma reversão do mini índice foi em 2016, quando o mercado estava caindo, reverteu e desde então o mercado está em uma alta. O mercado não reverte há 3 anos. Agora, durante esses 3 anos aconteceram centenas, milhares de pullbacks. E são esses pullbacks que acabam confundindo muitas pessoas. Só que quando você começa a utilizar o Fibonacci, você começa a saber exatamente aonde que esse pullback vai terminar e com isso aonde que você pode entrar de forma mais segura na operação. O Fibonacci ele funciona assim, existem diversas retrações do Fibonacci, que são os pontos mais importantes dele. Só que após anos estudando e utilizando o Fibonacci, eu descobri que apenas 2 retrações são as mais eficientes e as mais lucrativas. E essas 2 retrações são a retração dos 50% e a retração do 61,8%. Como que funciona isso então? Se o mercado está em um movimento de alta e ele começa a cair, a gente vai puxar o Fibonacci lá de baixo até lá em cima. A gente sempre utiliza o Fibonacci a favor do movimento. Então funciona desse modo. Se o mercado está em um movimento de alta, a gente vai pegar o Fibonacci aqui de baixo e vai arrastar ele até a máxima antes de começar o movimento de baixa. E aí, quando fizermos isso, a gente vai ter o nível de 50% e o nível de 61,8% do Fibonacci. Quando o preço entrar no meio desse nível e começar a apontar para alta, esse é o ponto onde você deve se posicionar como uma operação de compra. Você compra, você posiciona o seu stop logo abaixo do seu 61,8% do Fibonacci, abaixo dessa linha, e o seu alvo você joga para o stop gain. Então aqui você entrou, que é o ponto de entrada. Aqui é o seu stop. E sabendo que o mercado vai continuar subindo porque acabou de tocar em um nível de suporte, que é o Fibonacci, vai ser o seu ponto de entrada. Você pode utilizar o seu stop o seu alvo de 2 maneiras. Você pode colocar o seu alvo lá para cima,
jogar aqui então o seu alvo, ou você pode utilizar o Fibonacci de uma outra forma, que é através da projeção. Isso que você viu aqui é a retração do Fibonacci. O mercado estava em um movimento de alta, começou a cair, ele retraiu para cá, para o 50 e para o 61.8. Quando ele começa a subir de novo e que você confirma sinais de força, você confirma candles de força aparecendo aqui, para que você comece realmente a ver uma posição de compra, você pode utilizar o Fibonacci de uma outra forma, que é a chamada projeção do Fibonacci. E a projeção mais lucrativa e eficiente que existe é a projeção de 100%. Como que funciona isso? Se aqui o mercado começou a subir, você vai pegar todo esse movimento aqui, daqui de baixo até lá em cima, vai copiar esse movimento inteiro e vai jogar ele aqui também. Então lá em cima vai ser a retração de 100%, a projeção de 100% do Fibonacci. Por que isso funciona de uma forma tão eficiente? Porque o mercado sempre tende a continuar os movimentos que estavam tendo anteriormente e, além disso, tende a fazer os mesmos tipos de movimentos. Você percebe isso de forma muito objetiva no gráfico, já vou te mostrar isso, que são os chamados movimentos harmônicos. Se o mercado movimenta 100 pontos e começa a cair, quando ele subir de novo, provavelmente ele vai subir por volta de 100 pontos também. É a harmonia do mercado. Então dá uma olhada nisso no gráfico para você entender com os candles de verdade como que você identifica esse tipo de operação de entrada com base no Fibonacci. Tá? Então digamos que o mercado, como a gente percebe aqui, ele está em um movimento de alta daqui de baixo e ele sobe até aqui. Só que nesse momento ele começa a cair, ele começa a demonstrar um movimento de baixa. E aí você se pergunta, será que ele vai reverter? Será que ele vai começar a continuar caindo? Será que ele vai começar a subir? Aonde que eu posso entrar no meio dessa queda, sabendo que o mercado está em um movimento de alta? A gente utiliza o Fibonacci para descobrir isso. Eu vou pegar o Fibonacci daqui de baixo e eu vou traçar o Fibonacci até lá em cima, antes de começar essa queda. Se a gente fizer isso, você vai ver que daqui de baixo até lá em cima, os níveis de 50% do Fibonacci e o nível de 61,8% do Fibonacci ficam marcados aqui no gráfico como se fosse uma zona de suporte. Isso daqui tudo é entre o nível de 50, que estão aqui, ó, o nível de 50 e o nível de 61,8% do Fibonacci. Você percebe que quando o preço entra nesse nível, ele demonstra sinais de força. Força compradora, força compradora, força compradora, saindo do nível, muita força compradora. Isso é muito importante que você note. Outra coisa importante que aconteceu aqui também foi esse candle de força vermelho. Esse candle de força vermelho aqui. Tá? Esse candle de força vermelho e esse candle de força verde. Esses dois candles formam um padrão de candle chamado piercing. Se você não entende muito sobre padrões de candle, existe um treinamento chamado Mestre dos Candles, que ele tem mais de 50 horas ensinando exatamente esse tipo de padrões. Esse padrão de candle apareceu aqui e após ele aparecer, o mercado literalmente reverteu em um salto só. Então, o seu primeiro alvo, como é que funcionaria? Você entrando aqui embaixo, o seu primeiro alvo, o seu stop, no caso, você colocaria abaixo desse nível inteiro. Então aqui seria o seu stop, tá? Abaixo do nível do Fibonacci. O seu alvo você jogaria lá para cima, para aquele nível de topo. Ou você pode ainda assim jogar no nível da projeção do Fibonacci que eu acabei de te mostrar. Você vai pegar todo esse movimento que teve de alta, todo esse movimento daqui de baixo até lá em cima, tá? Você vai pegar esse movimento inteiro e vai duplicar. Então, o seu alvo máximo seria lá em cima na retração, na projeção de 100% do Fibonacci. Desse modo, então, que a gente utiliza o Fibonacci no gráfico. Então, para resumir essa aula, o Fibonacci é uma ferramenta extremamente importante para que você possa identificar pontos de entrada no gráfico. A gente utiliza o Fibonacci de duas formas. Primeiro, utilizando a retração do Fibonacci, e das retrações do Fibo, a mais importante é a 50 e a 61,8, especificamente entre esses dois níveis. Então, se o mercado está subindo, quando ele entra nos dois níveis de 50 e 61,8, lá nesse nível é o seu ponto de entrada. Saindo desse ponto de entrada, desse nível do Fibonacci, você pode procurar por diversos padrões. Dentro do nível de 50, entre o nível de 50 e 61,8, você pode procurar por exemplo, figuras de mercado como
fundo duplo, ou CEO invertido, você pode procurar por estrutura de alta no mercado, candles de força, qualquer padrão de força que identifique que aquele suporte de 50 e 1,8% do Fibonacci realmente está segurando um suporte. Após isso, você vai posicionar o seu stop abaixo do Fibonacci e vai colocar o seu alvo ou naquele topo que teve antes de fazer a retração do Fibonacci, ou você vai fazer a projeção do Fibonacci de 100%. Se o mercado movimentou esse tanto aqui, depois veio para o Fibonacci, você vai copiar esse tanto e vai jogar lá para cima para você fazer a projeção de 100% do Fibonacci. Esse tipo de operação com base nessa ferramenta é extremamente lucrativa. Aplica isso no seu próximo trade que eu tenho certeza que você vai ver os seus primeiros lucros no mercado.